E aí, galera, tudo bom com vocês? Esse é mais um quadro aqui comigo, que sou o Samuel Gomes, autor do Projeto Livre Guardiã Armário, e nós estamos aqui nessa jornada de conhecer o processo de aceitação e saída do armário de alguns autores e autoras aqui, e para que a gente possa saber também como que foi toda essa sua vivência, tudo que eles passaram, e hoje eu estou tendo a honra e o privilégio de falar aqui com o Tobias Carvalho, ele que é um escritor brasileiro nascido em 95 e ele tem um livro chamado As Coisas, ele nasceu no Rio Grande do Sul, e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a vivência dele enquanto um menino gay no sul do país e como que ele enfrentou todas as questões para daí, por exemplo, produzir um livro que também envolve essas questões. Primeiramente, eu gostaria que vocês já consumissem, já fossem atrás do livro do Tobias, do meu livro Guardiã Armário, que está disponível em todos os lugares. E primeiro eu gostaria de te agradecer por ter aceito esse convite para essa entrevista, Tobias, e gostaria primeiro que também você se apresentasse para a galera, para além daqui que eu já falei para ele. Eu que agradeço por estar aqui. Eu tenho 24 anos, eu tenho um livro publicado, um livro de contos, que é As Coisas. Tem 25 agora, que fez aniversário agora em outubro, né? Dia É 3. verdade, faz uma semana que eu fiz aniversário, já tá falando 24 e Parabéns! mentir. 25. Parabéns. Ele que erra o próprio aniversário, obrigado. Eu tenho esse livro publicado, é um livro que aborda bastante a questão, porque os personagens, todos os contos têm personagens homossexuais e eles, a maioria, enfim, se passa em Porto Alegre e são personagens homens e essa vivência muito pautada nos aplicativos, na tecnologia. E eu acho que também é um livro que fala de sexo de uma maneira bem crua, assim, então acho que as pessoas, elas respondem a isso, assim, muitas gostando, algumas não gostando tanto, mas assim, foi uma escolha que desde sempre mudou, assim, o jeito como as pessoas receberam o livro e até acho que, pessoalmente, como as pessoas me veem, assim, acho que para algumas pessoas é um certo choque, mas eu gosto de ter tomado esse caminho. Mas primeiro eu quero te conhecer um pouco mais. Eu queria saber onde você nasceu, com quem que você morou na infância, se você tem irmãos ou irmãs. Conta um pouquinho, mas vamos fazer de um jeito que você me leve para a cena. Então, eu quero estar no lugar onde você cresceu para poder visualizar ele. Eu não conheço o Sul, então vamos lá. Vamos lá, então. Eu nasci em Porto Alegre. Os meus pais, eles são separados desde que eu tenho uns 4 anos, então eu sempre vivi mais com a minha mãe, passando os fins de semana com meu pai. Eu tenho uma irmã que é filha de mãe e pai, é mais nova, e outra que é mais velha, que é filha só do meu pai. Mas, enfim, a minha casa sempre foi eu, minha irmã e a minha mãe. Vamos lá, minha avó e minha tia sempre moraram bem pertinho da minha casa, então a gente sempre estava confraternizando em família, assim, a gente tem uma família bem próxima. Eu sou, na verdade, eu acho que o único homem de uma família cheia de mulheres também, então, não sei, eu sempre me senti mais próximo de meninas, e, enfim, como amizade, acho que até hoje eu tenho poucos amigos homens héteros, alguns, assim, mas eu acho que talvez seja um pouco por causa disso também. Tenho até amigos héteros, né, como o É, pessoal até fala com a gente, né? Tem até amigos gays, mas eu acho que é isso também. Teve alguma questão na sua infância, no colégio ou na sua casa, por essa realidade? Alguém chegou a fazer algum tipo de comentário? eu acho que quando tu é uma criança LGBT, tu nunca sabe muito bem o que está acontecendo, né? Quando tu começa a se perceber como LGBT, é óbvio que eu não sabia o que significava essa sigla, ou nem sabia que eu era gay naquela época, mas desde pequeno eu via que eu tinha atração por meninos, também não era uma atração sexual, mas era aquela coisa de olhar, assim, né? Só que ao mesmo tempo, desde pequeno, ah, os adultos ficam atribuindo casais a crianças, né? O menino e a menina que são amigos são sempre namorados, e eu tinha muitos amigos meninos, então, para os meus pais, elas eram minhas namoradinhas. Porto Alegre é um lugar que é complexo nesse sentido, porque o Rio Grande do Sul é um lugar machista, é um lugar homofóbico, é um lugar racista. Ao mesmo tempo, Porto Alegre
Na época que eu cresci, era o lugar onde acontecia o Fórum Mundial Social, era um lugar muito importante, assim, para o pensamento progressista. Então, é um lugar que vive um pouco essa contradição, sabe? Eu acho que a minha vivência em relação a isso era muito, claro, eu não sei se eu percebia exatamente a minha relação com a cidade, assim, mas eu me sentia, eu via esse tipo de socialização no colégio, sabe? Quando me chamavam de gayzinho quando eu era menor e quando gay era uma coisa como se fosse uma ofensa, assim, né? Isso E acho aconteceu que muitas vezes ou foi raro as vezes que aconteceram? E quando aconteciam, você conseguia chegar em casa e falar que aconteceu? algumas vezes, eu acho que não, eu não conseguia, mas eu acho que também é muito comum, é mais comum do que se pensa, assim, não só homofobia só assim em direção a crianças gays, mas porque eu não sabia exatamente o que eu era e as pessoas também não, mas todos os meninos eles ficam com essa coisa meio homofóbica, mas homoafetiva, sabe, uns com os outros. Quando você começou a se questionar, não digo nem quando que você teve o seu primeiro beijo, mas a se questionar. Quando começaram a falar mais sobre os meninos gostarem das meninas, eu acho que até quando começaram a falar mais de sexo, eu comecei a entender o que era cada coisa, assim. Foi ali que eu reparei mesmo que talvez eu fosse diferente e eu naquele momento eu sabia dar um nome para isso, apesar de que eu ainda achava que, sei lá, teria escapatória, que eu poderia viver uma vida normal, entre aspas. Eu acho que eu demorei um pouco para entender que os gays têm um lugar na sociedade e que dá para ter uma vida maravilhosa e feliz e não se preocupar com. Bom, claro que existe preconceito e que não é uma vida fácil como a dos heterossexuais, mas enfim, né, não vou ficar no armário a vida inteira e depois que eu saí foi bem mais fácil, né? Com quantos anos e quem foi a pessoa que você falou pela primeira vez, ah, eu acho que eu gosto de meninos, ou eu tô gostando de tal menino, ou eu tô ficando. Como que foi esse momento e se você sentiu medo antes de falar? Sabe que a primeira pessoa que eu contei na minha vida foi uma menina do meu colégio que não era particularmente minha amiga, assim, não era uma pessoa super próxima, eu tinha amigos bem mais próximos e que eu tinha um certo medo de contar. Então ela acabou sendo meio que um teste, assim, foi numa aula de redação, assim, numa aula que ninguém estava prestando muita atenção. Daí eu falei para ela, sabia que eu sou gay. E ela assim, sério, não sabia não. Legal, me conta mais. A gente começou a conversar, assim, foi meio que minha primeira experiência de falar e foi uma boa experiência, assim, não sei como é que teria sido se tivesse sido uma má experiência. Mas logo depois eu fiquei mais aberto para contar para as outras pessoas e fui contando meio aos poucos, assim. Eu tive aquela E fase isso no colegial, né, que você contou. Eu de já ensino estava médio. na faculdade, ensino médio, né? Tá. E para chegar para falar para os seus pais, em que momento isso se deu? Você ainda estava na adolescência, já tinha saído da escola? Logo que eu entrei na faculdade tinha um questionário, assim, no Facebook que já perguntava orientação sexual para todo mundo que estava entrando, calouro. E eu tava na dúvida, assim, o que eu ia responder. Eu tava com um pouco de medo de responder de cara que eu era gay, mas aí depois eu pensei, não, mas eu tô saindo do ensino médio, eu não aguento mais esse lugar. Eu vou entrar na faculdade, eu vou falar para todo mundo já. Tô cansado de me esconder. E nossa, foi uma sensação muito libertadora. Eu tava morrendo de medo, mas foi perfeito. Depois é, eu senti que eu podia ser eu mesmo. Claro, eu estava junto de muitas pessoas que foram muito receptivas e, enfim, né? Entrei numa federal, na faculdade de comunicação, tinha mais outras, várias pessoas LGBT. E aí, primeiro eu contei para minha irmã mais velha, Laura, se tu ouvir isso um dia, eu te amo, tu é perfeita, melhor irmã. Mas na época foi um pouco complicado. Eu lembro de mandar para ela um artigo que estava sendo bastante falado na época do J.R. Guzzo, da Veja, em que ele comparava os gays com cabras e falava que não gostava de gays, assim como ele não gostava de brócolis. Era um absurdo, assim, e fez muito barulho na época. E eu mandei para ela dizendo, olha que absurdo isso daqui. E daí ela disse, eu não vi nada de absurdo.
E então eu tava preparando esse terreno assim para falar para ela. E aí eu falei e enfim, teve suas limitações, mas ela foi aprendendo muito, ela diz muito como ela acha que ela é uma pessoa melhor hoje em dia por causa disso. E eu acho que várias outras pessoas na minha família também. E aí um dia depois eu contei para minha mãe. Foi bem difícil também. A minha mãe, ela ficou muito triste e acho que, não sei, eu acho que os pais, eles sempre acabam criando uma visão de como o filho deles é e depois que eles veem que o filho deles pode ser diferente, eles percebem que eles amaram um filho que nunca existiu, assim. E aí foi complicado por bastante tempo e minha mãe também passou por esse processo, assim. Hoje em dia ela minha maior fã e tá sempre tá postando muito mais coisa de orgulho LGBT na timeline do que eu, mas foi um caminho longo. Eu já estava envolto de pessoas que me compreendiam, que gostavam de mim, então tudo isso eu podia ir lá falar com elas. Naquela época eu estava indo no psicólogo também, isso me ajudou muito, acho que fez muita diferença. Quando você chegou para contar para o seu pai, foi logo depois da sua mãe, assim, no mesmo ano? Foi muito tempo depois? Como é que foi? Foi no fim do ano e o que aconteceu foi que a minha irmã, ela estava me fazendo uma pressão para contar para o meu pai, porque o meu pai sempre fez muita piada homofóbica e questão de esconder esse tipo esse lado. E aí a minha irmã ouvindo as piadas homofóbicas do meu pai, depois que ela já sabia que eu era gay, ela começou a se sentir muito mal. Ela não se sentia tão mal antes. E ela começou a achar que era injusto não falar para ele e deixar ele fazer esse tipo de comentário com o filho do lado. E ela disse, tá, vai lá, conta. E aí, até que enfim, eu também reuni coragem e contei. Foi bem difícil. E, além do tempo, você acredita que o seu trabalho, o seu projeto e o seu livro, de alguma forma, potencializou a sua voz dentro da sua família para que eles pudessem tirar do tabu e começassem a tratar com normalidade a questão de sexualidade? O meu livro, na verdade, foi o que me tirou do armário para o mundo inteiro, porque faltava, na minha família ainda tinha pessoas que não sabiam, mas o meu avô, por exemplo, não sabia. E começaram a sair coisas sobre o meu livro e aí foi quando hoje em dia todo mundo sabe e foi por causa do meu livro e eu sou bem grato a isso, na verdade, porque depois de eu ter falado para todo mundo na minha família, ainda faltava falar pro meu avô que eu tinha medo de fazer isso. Eu não precisei sair do armário com meu avô, eu meio que fui saído do armário com ele. E foi tranquilo também, assim, claro, ele é um senhorzinho, não é uma pessoa super iluminada em relação a esse assunto, mas a diferença que faz tu poder falar sem estar sempre mentindo, ou sempre tá escondendo alguma coisa, é muito grande, né? Eu me sinto muito, muito mais feliz desse jeito de agora. Quando que você começou a escrever o livro? Se foi já no ano de lançamento ou se foi antes? E se seu livro tem alguma relação de alguma forma com a sua vivência no meio LGBT? Eu fazia oficina, eu fiz oficina de escrita criativa por bastante tempo. E aí eu comecei a reparar que os contos que eu escrevia, que eu gostava mais e que eu via que causavam um efeito maior nos meus colegas eram aqueles que falavam mais de personagens LGBT e falavam desses assuntos. Eu via muita produção de filme, de livro sobre a saída do armário, mas eu via pouca relativamente falando dos aplicativos, falando das relações, como que elas são, ou seja, depois que tu saiu do armário, qual que é a diferença entre a relação de dois homens e da relação de homem de uma mulher, ou até de duas mulheres. As mulheres, elas são criadas para não gostar de sexo e serem recatadas, e os homens, eles são criados para serem os garanhões, claro que em relação às mulheres, né? Então, eu acho que quando tu bota dois homens para se relacionar, existe essa facilidade maior de ir atrás do sexo. E as mulheres, elas desde sempre são
incentivadas a ter que primeiro construir esse vínculo e apenas se reservar para quem merece, e os homens são incentivados a sair pegando todo mundo. Então, eu reparo que nos aplicativos isso se mostra, assim, né, nos aplicativos de homens gays tem essa facilidade muito grande e essa velocidade para o sexo. E acaba que desse jeito, acho que muitos gays reclamam que os vínculos não são construídos, né? Porque tá sempre indo em direção a essa coisa fácil e rápida, instantânea, e depois ela desaparece. E eu acho que esse sentimento, assim, era o que eu queria mostrar, assim, esse sentimento de vazio. Claro que também não é uma coisa que eu tô julgando, que eu tô mostrando que é uma coisa ruim, mas eu achava que na literatura isso tinha que aparecer também. Me interessava e eu via ao meu redor, eu também usava os aplicativos, os meus amigos usavam e eu fui construindo assim em volta desses relatos. Eu acho que eu queria falar um pouco sobre como que, talvez como a nossa geração fala e como as pessoas se relacionam, como a tecnologia media as relações e muda o jeito como a gente se relaciona, é, até no cara a cara, assim. Acho que é mais ou menos por aí. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou muito fascinado pelo Tobias. Ele é muito fofo e, assim, dá para perceber na voz dele uma certa timidez. Mas eu fico muito feliz de você estar aqui hoje dividindo com a gente esse seu processo, porque é muito importante e conhecer todas as vozes desses brasileiros e brasileiras LGBTs, porque nós não estamos passando por bons momentos enquanto comunidade, né? Então, por isso que é importante a gente colocar a cara no sol e mostrar as nossas vivências. Então, eu te agradeço muito por ter dividido comigo o seu processo de aceitação. Gostaria muito que você deixasse aqui as suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, e também, se puder, deixar um conselho para o... Imagina que exista um Tobias aí espalhado, ou vários Tobias aí espalhados pelo Brasil, que ainda está nesse processo de aceitação e saída do armário, com medo de contar para sua família. O que você contaria para esse Tobias ou para essa Tobias? As minhas redes sociais, elas são o arroba Tobias Carvalho, mas sem as consoantes. Então, a pronúncia é Tobias Carvalho. E vocês podem me encontrar no Instagram, me sigam. E eu diria para as pessoas que ainda não se assumiram e que querem fazer isso, para se cercar de pessoas que te entendam, que te amam, e só fazer. Acho que também essa coisa de sair do armário é um negócio que existe essa pressão, mas as pessoas têm que fazer isso se elas se sentirem seguras, né? Se elas sentirem que elas vão ter chão para cair depois, se elas souberem, elas terem certeza que elas não vão ser expulsas de casa e elas vão ter alguém em quem puder apoiar o ombro, assim. Acho que isso é importante. É isso, galera, e para que vocês possam cada vez mais se fortalecer, consuma o conteúdo do Tobias, o livro do Tobias, que você vai se identificar. Consumam mais livros de autores e autoras LGBTQIA+, principalmente brasileiros, porque a nossa vivência é um recorte completamente diferente do resto do mundo, e é muito importante que a gente se espalhe aí por esse Brasil para falar como que é a vivência em cada lugar. Eu fico muito feliz de você ter aceito participar dessa entrevista. E para você que quer conhecer um pouco mais do Tobias e saber da tal história que ele vai contar da mãe dele e do que aconteceu com 6 anos, mais ou menos, não sei, vai agora. É só clicar aqui no link na descrição do vídeo para escutar também o podcast que a gente já gravou, né? E que vocês vão escutar a gente falando sobre mais alguns outros assuntos e também esse. Então, até a próxima. Tchau, tchau.